Graças a Deus que você é homem, lindão. Seja bem-vindo ao DHPH, o Devocional de Homem para Homem, do CMN Hombridade por seu coração, coração de homem. Hoje estamos aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, para trazer uma palavra ao seu coração com muita alegria. Estamos trabalhando uma série de devocionais sobre como sair e entrar de cada uma das situações que enfrentamos na vida. Trabalhamos que a crise é normal, a vida. O segundo foi, siga o padrão de Deus, perdoe em primeiro lugar. O terceiro foi, confesse que Deus é a sua fonte. O quarto é, não entre em pânico. E hoje o tema do nosso devocional é, aceite a soberania de Deus. Fique comigo. Paul Coe compartilha no seu livro Homens Ousados, que nós estamos estudando, sobre a importância de saber entrar e sair de cada situação. E ele menciona 10 pontos que o seu pai, o Edwin Cole, o Dr. Edwin Cole, escreveu no livro e também no curso Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Deus é soberano e está acima de todas as coisas. E eu quero começar com um texto bíblico que está escrito lá em 1 de Crônicas 29, 11 e 12. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ou seja, Deus é soberano. Quando entendemos de coração que Deus é soberano, fica mais fácil em nosso coração atravessarmos as dificuldades, superarmos os desafios, lutarmos pela unidade, nos submeter às lideranças e assim prosseguirmos com leveza na nossa vida. Quando entendemos que Deus é o soberano, que Ele cuida de nós, que Ele protege a gente e que usa as circunstâncias para que nós possamos crescer ou fundamentar ou firmar a nossa fé, fica muito mais leve. O texto fala, teu, ó Senhor, são, ou seja, é algo que está dizendo que é. Quando entendemos que é dele, aceitamos em nosso coração esse presente, podemos entender que ele cuida de nós em cada situação, há um aprendizado a ser seguido e também nos motivamos a continuar, porque nós confiamos na sua soberania. Lembre-se sempre, vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Todos falhamos, mas as falhas não definem quem nós somos. Nele está o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Nele subsiste todas as coisas e tudo está nos céus e na terra. Tudo que tem no céu e na terra, melhor dizendo, é dele, para a glória dele, e ele nos dá o presente de podermos caminhar com ele. Quando olhamos para José, que foi governador do Egito, podemos entender isso com mais clareza. Gênesis, no capítulo 50, versos 20 e 21, a Bíblia diz, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Eu gosto demais desse texto, porque os irmãos de José intentaram mal contra ele, mas Deus transformou em bem. Por quê? Porque Deus é soberano. E um dos pontos importantes, o quinto ponto que nós estamos estudando hoje é, Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas, Ele sempre tem os seus planos bons para mim e para você. Essa passagem deixa claro para nós a soberania de Deus. Ele estava guiando José, preparando-o na forja através dos seus irmãos de Potifar e da prisão. E assim Deus o preparou para ser o governador do Egito. Então você entender o entrar e sair, entender o processo, você se submete a ele e você cresce para que você seja um grande líder. Muitos homens querem ser governador, ter autoridade, assumir a liderança, mas não se submete ao processo de Deus para a sua preparação. Bernardino, técnico da seleção brasileira de vôlei, fala que a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Uau! Fantástico! Muitos correm atrás dos títulos, mas não desejam servir e se submeter à sua liderança. José se submeteu ao seu pai, a Potifar, ao carcereiro-chefe e por Faraó. Mas antes de tudo, ele se submeteu a Deus e à sua soberania. Você vê ele mencionando várias vezes, desagradaria eu a Deus? Pecaria eu contra Deus?
Quando o faraó fala da interpretação do sonho, ele fala assim: não sou eu, faraó, mas é o Espírito de Deus que está em mim. Por isso que o faraó chega e fala assim para ele: encontraríamos um jovem como esse, onde que é o Espírito de Deus? Uau! Perceba o texto de Gênesis: não tenha medo. José está falando para os seus irmãos: eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e falou amavelmente. Os irmãos prepararam o mal, mas havia um Deus soberano acima de todas as coisas. E ele fala: eu não vou me vingar de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês e as suas gerações. Eu fico maravilhado com esse texto, pois José não se vinga de seus irmãos, mesmo após a morte de seu pai, mas os tranquiliza e fala: eu vou sustentar vocês. Uau! Glória a Deus por esses exemplos na Bíblia, pois eles nos inspiram a continuar sempre. Davi passou também por um processo. Foi ungido como rei em Israel, mas passou pelo processo através da perseguição de Saul. Teve 2 oportunidades claras de matar o seu inimigo, mas entregou nas mãos de Deus. Foi forjado pela perseguição de quem ele ajudou a crescer como rei, mas não tomou as rédeas, aceitou a soberania de Deus. Me encanta a vida de Davi, a sua submissão a Deus. Quando ele tocou na orla de Saul, ele fala assim, que doeu o coração por tocar na orla da capa de um homem que foi ungido por Deus. Quando olhamos para Pedro, discípulo de Jesus, andando com Jesus todos os dias, e quando Jesus pergunta quem ele era, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe qual que foi a resposta de Jesus para ele? Isso não veio de carne nem sangue, isso foi uma revelação do Pai para você. Mas pouco tempo depois, se você analisar na palavra de Deus, são 4 versículos depois, Pedro agora fala da sua carne, e Jesus olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Pergunto eu para você, homem, qual seria a sua reação? Seria continuar seguindo a Jesus? Ou você ia ficar chateado, magoado, vou sair dessa igreja, não vou mais seguir mais? Ou seja, muitas vezes você está preparado para elogio, mas não está preparado para correção. Como vai ser forjado? O homem que é forjado, a forja é batido, é no ferro. Como ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. Se eu aceito a soberania de Deus, eu aceito o processo da forja. E é para mim aprender a entrar e sair. Uau! Muitos homens esperam sempre elogios, mas quando são repreendidos ou ainda ter recusado a sua ideia ou posicionamento, se revoltam, saem da igreja de forma rebelde, não se submetem à soberania de Deus e abrem outra igreja ou levantam uma ação contra a sua liderança. Eu acho tão perigoso isso. Paulo chega a mencionar em Coríntios, fala assim, só o fato de haver dissensões entre vocês já é uma vergonha. Precisamos entender os processos de Deus em nossa vida para crescermos e avançarmos. Às vezes o caminho é o silêncio regado à oração e jejum. Outras formas é o tempo com amigos que servem a Jesus de verdade, abrir o seu coração com eles em relação aos seus sentimentos que estão permeando o seu coração. Os bons amigos trazem bons conselhos. E eu e você precisamos caminhar com o homem de Deus. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos seus projetos são aprovados. Deus é soberano. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Uau! Então, se eu entendo que a situação complexa que eu estou passando é uma forma de Deus me preparar para aquilo que Ele está querendo me levar, fica muito mais leve. Eu gosto muito do curso Vencedores, porque ele fala assim, Deus nunca está tirando você de um lugar, Ele está te levando para um outro lugar. Ele não tirou José da casa dos seus pais, Ele estava levando José para ser governador do Egito. Uau! Você está me entendendo o que Deus faz? Deus quer levar você para um outro lugar, mas eu e você precisamos saber entrar e sair. Meu querido, venha caminhar conosco através do currículo CMN Umbridade. Tem um currículo de cursos, um discipulado profundo com homens, para que eu e você possamos crescer em Deus, desenvolver amizades sólidas com homens comprometidos com a sua palavra. Não são homens perfeitos, mas são homens que têm uma porção de Deus para mim e para você, porque nenhum homem pode andar sozinho. Reconheça que Deus é soberano e quer caminhar com você, levando a ter uma vida excelente nele. Saber entrar e sair necessita este passo, reconhecer a soberania de nosso Deus e assim termos prazer de estar aonde nós estivermos. José reconheceu, Davi também reconheceu, Daniel se submeteu com alegria e foram grandes homens de Deus que mencionamos até o dia de hoje. Após milênios, após décadas, após
centenários, a gente percebe que a gente aprende com esses homens que se submeteram à soberania de Deus. Uau! Você pode ser esse homem. E o desejo do meu coração é que nós nos tornemos esses homens que saibam entrar e saibam sair e reconheçam que Deus é soberano e Ele sempre tem o melhor para nós. Mesmo quando o povo estava no exílio, o profeta Jeremias chegou para eles e falou, através da palavra de Deus, os planos que eu tenho para vocês é planos de fazê-los prosperar. Que Deus te abençoe. Nós somos uma rede de homens cristãos, nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias e nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.